Marido abandona a esposa com uma doença terminal. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro com isso. Você vai morrer de qualquer jeito. Você é uma causa perdida. Mas o que ele não esperava é que a vida tem um jeito incrível de dar voltas. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. O sol ainda nascia no horizonte quando Camila terminou de preparar o café da manhã para os filhos. Lucas, de 10 anos, e Mariana, de 7, corriam pela cozinha, enquanto ela organizava as lancheiras. Seu marido, Eduardo, estava sentado à mesa, lendo o jornal e tomando seu café preto, como fazia todas as manhãs. Vocês dois vão acabar derrubando alguma coisa, advertiu Camila, com um sorriso cansado. Eduardo olhou por cima do jornal, sem demonstrar muito interesse na cena familiar. Em seguida, deu um gole na xícara de café. Você não faz nada direito, ele resmungou jogando a xícara na pia. Até o café tá frio. Camila, cansada, abaixou a cabeça e murmurou: Desculpe, vou fazer outro. Lucas, o filho mais velho, de apenas 10 anos, já entendendo o peso das palavras do pai. Pai, para de falar assim com a mamãe, pediu baixinho. Mas Eduardo não gostava de ser contrariado. Cala a boca, moleque, você não manda aqui. Camila sempre sonhou com uma vida tranquila ao lado de um marido amoroso e uma família feliz. Quando se casou com Eduardo, acreditou que havia encontrado seu parceiro para a vida toda. Mas o tempo mostrou que o homem com quem dividia a casa não era um companheiro, e sim um peso que carregava sozinha. Eduardo nunca gostou de trabalhar fixo. Fazia bicos, pequenos serviços que mal pagavam as contas, mas exigia que Camila cuidasse, de tudo sem reclamar. Para ele, a casa deveria estar impecável, a comida pronta na hora certa, e os filhos, Lucas e Mariana, sob total responsabilidade da esposa. A rotina era essa: humilhações, gritos e cobranças. Mas Camila suportava tudo pelos filhos. Trabalhava como atendente em uma farmácia, fazia horas extras sempre que podia para garantir que as crianças tivessem o necessário. E mesmo exausta, voltava para casa, para cozinhar, limpar e ainda suportar o mau humor do marido. Camila respirou fundo. Nos últimos meses, vinha sentindo um cansaço fora do normal, uma dor persistente no corpo e uma fraqueza que parecia piorar dia após dia. A princípio, pensou que fosse estresse ou apenas os desafios de cuidar da casa e das crianças. Mas aquilo não passava. Até que, certa manhã, enquanto lavava a louça, sentiu uma tontura tão forte que precisou se apoiar na pia para não cair. Foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Naquela tarde, após uma bateria de exames, veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. O médico entrou na sala com um olhar sério. Camila, sinto muito, mas encontramos algo preocupante nos seus exames. Você tem um câncer em estágio avançado. O mundo de Camila desabou. A vida lhe havia dado um golpe ainda mais cruel, um diagnóstico de câncer. Ela mal conseguiu ouvir o resto da explicação. O único pensamento que martelava sua mente era: e meus filhos, como vou cuidar deles? No começo, ela tentou esconder. Não queria preocupar os filhos e nem dar mais um motivo para Eduardo reclamar. Mas as dores aumentaram. O cansaço se tornou insuportável e a doença já não podia ser ignorada. Quando finalmente contou ao marido, esperava que ele ficasse ao seu lado. Talvez, no fundo, acreditasse que Eduardo pudesse mudar, que mostraria algum resquício de humanidade, mas tudo o que recebeu foi frieza e um bilhete no dia seguinte. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro com isso. Você vai morrer de qualquer jeito. Você é uma causa perdida. Eduardo foi embora sem olhar para trás. Pegou suas coisas e deixou Camila e os filhos para trás sem um centavo, sem apoio, sem nada. Camila encarou o bilhete de Eduardo por longos minutos, como se a crueldade das palavras pudesse mudar se ela olhasse tempo suficiente. Mas a realidade era implacável. Estava sozinha, doente e sem condições de trabalhar. Camila tentava esconder sua dor, mas as crianças percebiam a ausência do pai. Lucas, o mais velho, não falava sobre o assunto,
mas se tornava cada vez mais reservado. Já Mariana perguntava constantemente quando o pai voltaria. "Ele não vem mais para casa, mamãe?" perguntou a menina certa noite, deitada na cama. Camila engoliu em seco e tentou manter a voz firme. "Não, meu amor, mas a mamãe está aqui com vocês. Sempre estará." Os primeiros dias foram os mais difíceis. Seu corpo, já fragilizado pela doença, sentia a ausência de forças e o emocional estava ainda pior. Lucas, com apenas 10 anos, tentava ajudar a irmã mais nova, Mariana, de 7, mas o peso era grande, demais para 2 crianças. As contas começaram a se acumular. A geladeira esvaziava-se rápido e as idas ao hospital tornaram-se uma tortura, já que Camila não tinha como pagar pelo tratamento adequado. Algumas amigas do trabalho ajudavam, como podiam, levando comida e remédios, mas era insuficiente. Uma noite fraca e febril, Camila desabou no chão da sala. Lucas se ajoelhou ao lado dela, os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, por favor, levanta." Foi ali que um anjo apareceu em sua vida. O vizinho do andar de cima, Gabriel, ouviu os gritos das crianças e correu para ver o que estava acontecendo. Ele não conhecia Camila muito bem, mas sabia que seu marido havia ido embora. Sem pensar 2 vezes, pegou-a no colo e levou para o hospital. Nos dias seguintes, Gabriel se tornou uma presença constante. Levava as crianças para a escola, ajudava com as compras e ficava ao lado de Camila sempre que podia. Ele era um homem bondoso, viúvo há alguns anos, e sabia o que era perder alguém que se ama. Camila resistiu no começo. Não queria sentir que devia nada a ninguém, mas a verdade era que, sem Gabriel, provavelmente não teria sobrevivido. Certo dia, Gabriel pegou as mãos de Camila e disse: "Vamos lutar juntos, Camila", disse ele. "A medicina não é uma sentença definitiva. Milagres acontecem." Enquanto isso, Eduardo vivia uma realidade bem diferente. Havia se mudado para a casa de Fernanda, uma mulher mais velha e de boa condição financeira. Ela o enchia de presentes, restaurantes caros e noites em festas. Eduardo se gabava. "Agora, sim, eu tirei a sorte grande." Enquanto ele vivia sua nova sorte, Camila começava a se reerguer. Com o apoio de Gabriel e de algumas boas almas que conheceram sua história, ela conseguiu iniciar um tratamento adequado. Foi uma batalha dura, cheia de idas e vindas, mas a fé e o amor dos filhos a mantiveram firme. E Eduardo, do outro lado da cidade, não fazia ideia do que o futuro lhe reservava. Fernanda, que ele considerava um prêmio de loteria, deixava a máscara cair. Era controladora, impaciente e exigente. Chamava Eduardo de preguiçoso, reclamava de suas roupas, zombava de sua incapacidade de conseguir um emprego decente. Ele, que sempre gostou de mandar, agora vivia à mercê de uma mulher que o tratava como um empregado. Mas Eduardo aguentava tudo. Afinal, ele não queria voltar para a vida miserável de antes. Enquanto isso, Camila, depois de meses de tratamentos dolorosos, contra todas as expectativas, Camila recebeu a notícia que parecia impossível. Seu câncer estava regredindo. Ela chorou. Chorou como nunca antes. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Gabriel comemorava ao seu lado. Foi nesse momento que Camila percebeu que não apenas havia vencido a doença, mas também havia encontrado uma nova chance para a felicidade. A vida dela finalmente estava mudando. O tempo passou e a vida seguiu caminhos inesperados. Camila, antes desenganada, agora se reerguia. Seu tratamento, embora árduo, estava dando certo. Com a ajuda de Gabriel e de algumas pessoas bondosas, conseguiu um trabalho mais leve em uma farmácia, onde podia sustentar os filhos sem precisar se desgastar tanto. A relação com Gabriel também crescia de maneira natural. Ele nunca forçou nada, mas estava sempre ao seu lado, apoiando-a nas dificuldades, ouvindo-a quando precisava desabafar. Com o tempo, um sentimento genuíno começou a surgir entre os dois. Lucas e Mariana adoravam Gabriel. Ele se tornou uma figura paterna para eles, alguém presente, diferente do homem que os abandonara sem olhar para trás. Enquanto isso, Eduardo vivia o oposto do que esperava. No começo, ele realmente achou que tinha vencido na vida, morando na casa de Fernanda.
uma mulher rica e poderosa. Mas logo percebeu que estava preso em uma nova forma de inferno. Fernanda o humilhava constantemente. Jogava na cara que ele era um encostado, um inútil que não servia para nada. Se saía de casa, ela ligava a cada 5 minutos para saber onde ele estava. Se queria comprar algo, tinha que pedir permissão. Se tentava argumentar, era tratado como lixo. "Eduardo, você nunca faz nada direito", gritava Fernanda. "Eu mereço alguém que me dê atenção de verdade." Ele sentia saudades da tranquilidade que tinha ao lado de Camila, mas seu orgulho o impedia de admitir que havia cometido um erro. Certa vez, em um jantar com amigos dela, Fernanda fez questão de zombar dele na frente de todos. "Eduardo? Ah, ele não trabalha, mas também nem se tentasse, né? Esse aí é um encostado", disse rindo enquanto os outros convidados a acompanhavam. Ele sentiu a raiva subir, mas não podia fazer nada. Não tinha dinheiro, não tinha casa própria. Sem Fernanda, não era ninguém. Camila e Gabriel, que já haviam se tornado inseparáveis, finalmente assumiram o amor que cresceu durante os meses de luta. Começaram a namorar oficialmente. Foi um processo natural, sem pressa, respeitando o tempo dela. Quando os filhos perguntaram se Gabriel iria morar com eles, ela apenas sorriu e respondeu: "Vamos ver o que o futuro nos reserva." E o futuro trouxe muitas coisas boas. Camila, agora saudável, casou-se com Gabriel em uma cerimônia simples, mas repleta de amor. Os filhos estavam felizes, a vida estava finalmente nos trilhos. Enquanto isso, Eduardo continuava preso em uma relação tóxica. Mas o destino ainda lhe reservaria uma lição. O tempo passou. Camila, agora casada com Gabriel, vivia dias de paz e felicidade ao lado dos filhos. Lucas e Mariana cresceram cercados por amor, e Gabriel se tornou uma figura paterna, presente e cuidadosa. A vida que um dia parecia condenada ao sofrimento agora era repleta de esperança. Enquanto Eduardo estava cada vez mais infeliz. Fernanda, que ele julgava seu passaporte para uma vida melhor, agora saía sozinha a festas e jantares. Fernanda era uma mulher fria e calculista. Ele já não era mais tratado com um mínimo de respeito, e suas opiniões eram constantemente desconsideradas. "Você não presta atenção em nada", Fernanda gritou certa noite após uma discussão trivial sobre um jantar cancelado. "Eu merecia alguém melhor." O casamento, que Eduardo julgava ser seu pote de ouro, tornou-se um pesadelo. Ele começou a beber mais do que devia e a chegar tarde em casa para evitar brigas, mas no fundo sabia que estava colhendo as consequências de suas próprias escolhas. Foi então que sua vida tomou um rumo inesperado. Certa noite, depois de uma discussão intensa com Fernanda, Eduardo saiu de casa dirigindo em alta velocidade. A raiva e o álcool nublavam sua mente e ele sequer percebeu o caminhão que avançava pelo cruzamento. O impacto foi brutal. Seu carro capotou 3 vezes antes de parar completamente destruído na pista. Acordou dias depois em um hospital, com dores insuportáveis. Desesperado, Eduardo esperou que Fernanda aparecesse para apoiá-lo. Mas ela não veio. Em vez disso, recebeu uma mensagem curta e fria. "Não sou babá de inválido", disse ela na mensagem. "Suas malas estão prontas. Peça para alguém vir buscar imediatamente. Não quero um vestígio seu por aqui. Adeus." Eduardo ligou implorando, chorando. Mas ela não se comoveu. "Você sempre foi um peso morto. Agora que não serve mais para nada, não me incomode mais." Ele tentou ligar diversas vezes, mas em todas foi ignorado. Fernanda o abandonou sem olhar para trás, assim como ele havia feito com Camila anos antes. Eduardo passou semanas internado, com múltiplas fraturas. Quando recebeu alta, não podia mais trabalhar. Mal conseguia andar direito. E assim, o homem que um dia abandonou a esposa doente, agora se via sozinho, abandonado pela mulher por quem trocou sua família. Sem dinheiro, sem trabalho e sem dignidade, Eduardo não viu outra escolha a não ser procurar a única pessoa que um dia se importou com ele, Camila. Mas ele estava prestes a descobrir que o tempo não espera por ninguém. Eduardo ficou parado na frente da casa onde um dia morou. Fazia anos desde que abandonara Camila e as crianças, mas agora não tinha para onde ir. As dores do acidente ainda o castigavam,
e cada passo era um lembrete cruel de sua nova condição. Com hesitação, bateu na porta. Seu coração martelava no peito. Será que ela ainda morava ali? Será que abriria a porta? Após alguns segundos, a maçaneta girou. Mas quem abriu a porta não foi Camila. Foi Lucas, o garoto que ele abandonou. Agora era um homem feito com quase 20 anos, alto, forte e com um olhar que Eduardo não reconheceu, ódio. O que você quer? Aqui? Lucas perguntou sem emoção. Eduardo tentou forçar um sorriso como se aquele fosse um reencontro qualquer. Filho, eu preciso conversar com sua mãe. Lucas permaneceu imóvel por alguns instantes. Depois virou a cabeça para dentro da casa e chamou. Mãe, tem alguém aqui querendo falar com você. Camila surgiu na porta ao lado de Gabriel. Eduardo não pôde evitar a sensação de que não pertencia mais ali. O choque de ver Camila tão diferente foi avassalador. Ela não parecia mais a mulher, frágil que ele deixara para trás. Estava mais forte, confiante e, acima de tudo, feliz. O que você quer, Eduardo? Camila perguntou, os braços cruzados. A frieza na voz dela o atingiu como um soco. Eu estou passando por dificuldades. Ele começou tentando arrancar um pouco de piedade. Sofri um acidente. Fernanda me expulsou de casa. Não tenho para onde ir. Camila ouviu as palavras sem demonstrar emoção. Isso não é problema meu. Ele arregalou os olhos. Camila, pelo amor de Deus, eu sou o pai dos seus filhos. Pai? Foi Mariana quem falou agora, surgindo ao lado do irmão. Seus olhos estavam marejados, mas não de tristeza, de raiva. Você não é nada pra gente. Eduardo piscou surpreso. Filha, eu não sou sua filha. Pai é quem fica. Pai é quem cuida. Pai não abandona com um bilhete dizendo que a gente era uma causa perdida. O silêncio foi esmagador. Eduardo olhou para Lucas buscando algum tipo de apoio, mas só encontrou desprezo. Então voltou-se para Camila. Você não pode me abandonar assim. Eu sou seu marido. Ela soltou um riso seco. Você era meu marido. Agora, eu sou casada. Com um homem de verdade. Gabriel deu um passo à frente, sem precisar dizer nada. Sua presença já era uma resposta suficiente. Eduardo sentiu o estômago revirar. Tudo que ele tinha, tudo que desprezou, agora pertencia a outro homem. Vocês não vão me ajudar? Eduardo murmurou já sem forças. Camila respirou fundo. Então pegou a carteira e tirou algumas notas, estendendo-as para ele. Aqui. Isso é tudo que eu posso te dar. Não por você, mas porque um dia eu te amei. Eduardo olhou para o dinheiro na mão dela. Era pouco, quase nada. Mas naquele momento, era mais do que ele merecia. Ele pegou as notas com mãos trêmulas e, sem dizer mais nada, se afastou. Seus filhos não olharam para trás. Camila voltou para dentro, fechando a porta atrás de si. Eduardo nunca se sentiu tão sozinho. Eduardo caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. Cada passo era uma tortura, não só pela dor física, mas pelo peso esmagador da rejeição. Ele nunca imaginou que um dia precisaria implorar ajuda para a mulher que desprezou. Ele sempre achou que de alguma forma poderia voltar, que Camila, por mais magoada que estivesse, ainda teria um lugar para ele, mas ela seguiu em frente. Seus filhos cresceram e o odiavam. Ele não tinha nada. Foi parar em um albergue onde dividia um colchão fino com outros homens na mesma situação. Não havia luxo nem conforto, e a comida vinha de doações. Pela primeira vez na vida, Eduardo sentiu na pele o que era ser ninguém. As noites eram longas e frias e ele mal conseguia dormir. Relembrava o passado, os momentos em que poderia ter feito diferente. Poderia ter sido um bom marido, poderia ter apoiado Camila na doença, poderia ter sido um pai de verdade. Mas nunca foi. Uma noite, enquanto tomava um café aguado no refeitório do albergue, ouviu a conversa de dois homens ao lado. Você viu aquela mulher na TV? A história dela é incrível. Lutou contra o câncer, se curou e ainda ajudou outras pessoas. Sim, cara. Ela tem um projeto agora que arrecada dinheiro para ajudar famílias que enfrentam doenças graves. O nome dela é... Como era mesmo? Camila. Camila Oliveira, Eduardo. Engasgou com o café. Camila estava na TV. Camila estava ajudando outras pessoas.
Camila havia se tornado alguém maior, enquanto ele, Eduardo, se tornava menor. No dia seguinte, ele foi até um bar e usou o dinheiro que Camila lhe deu para comprar uma garrafa de cachaça. Bebeu tudo sozinho, afogando-se no que restava de seu orgulho quebrado. Mas o álcool não apagava a verdade. Ele perdeu. Ele sempre achou que era esperto, que sairia por cima. Mas o destino implacável mostrou que ele nunca foi nada além de um covarde. E agora era tarde demais para voltar atrás. Os dias de Eduardo no albergue se arrastavam como uma sentença sem fim. Ele não tinha para onde ir, não tinha mais esperanças e cada vez mais afundava no álcool. Enquanto isso, Camila vivia a melhor fase de sua vida. Seu projeto social, criado a partir de sua própria dor, estava ajudando inúmeras famílias que enfrentavam doenças graves sem apoio. Seu casamento com Gabriel era forte. Seus filhos estavam estudando e traçando seus próprios caminhos. A felicidade dela era uma ironia cruel para Eduardo, que vagava pelas ruas como um fantasma. Uma noite, bêbado e desesperado, ele voltou para a casa de Camila. Dessa vez, não bateu na porta. Ficou do outro lado da rua observando. A casa estava iluminada. E lá dentro ele via sombras se movendo. Risadas ecoavam até a calçada. Eles estavam felizes. Sem ele. Eduardo sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, entendeu algo que sempre evitou aceitar. Ele não fazia falta. Naquela noite, dormiu na rua sem forças para continuar. No dia seguinte, Lucas foi abrir o portão e encontrou um homem caído na calçada. Sujo, fraco, com as roupas rasgadas. Demorou alguns segundos para reconhecer aquele rosto antes tão imponente. Era Eduardo. Lucas sentiu um nó na garganta. Por mais que odiasse o pai, vê-lo naquela situação era difícil. Camila saiu de casa e viu a cena. Ela ficou parada por um longo tempo, sem dizer nada. Gabriel se aproximou e disse baixo: "O que vamos fazer?" Ela respirou fundo. E então caminhou até Eduardo. "Levem-no para dentro", disse. Lucas e Gabriel hesitaram, mas obedeceram. Pela primeira vez na vida, Eduardo chorou na frente da família. Ele não esperava perdão. Não esperava compaixão. Mas Camila, a mulher que ele humilhou e abandonou, estava lhe dando um último gesto de humanidade. E isso doía mais do que qualquer rejeição. Camila observou enquanto Gabriel e Lucas ajudavam Eduardo a entrar na casa. Ele estava fraco demais para protestar, mas seus olhos demonstravam vergonha. Ela nunca imaginou que o veria assim. O homem que um dia se achou superior, que a humilhou, que a abandonou na pior fase de sua vida, agora estava ali, frágil, sem dignidade. Eduardo foi colocado no sofá. Ele tremia de frio e fraqueza, os olhos baixos, incapaz de encarar ninguém. Camila suspirou. "Mariana, pegue uma toalha e algumas roupas velhas do Lucas. Ele precisa se limpar." A filha hesitou, mas obedeceu. "Você está com fome?" Gabriel perguntou sem rancor na voz. Eduardo apenas assentiu. Camila foi até a cozinha e preparou um prato simples de comida. Quando voltou, Eduardo olhou para a comida e então para ela. "Por quê?" Sua voz saiu rouca. "Por que você está me ajudando?" Camila cruzou os braços e suspirou. "Porque um dia eu amei você. Porque você é o pai dos meus filhos, mesmo que não tenha agido como um. E porque, apesar de tudo, eu sei que a vida já te puniu muito mais do que eu jamais poderia." Eduardo baixou a cabeça. A vergonha queimava mais do que qualquer humilhação que Fernanda lhe causara. Ele pegou o prato com as mãos trêmulas e começou a comer devagar. Mariana voltou com as roupas e uma toalha. "O banheiro está pronto", disse sem emoção. Eduardo se levantou com dificuldade e foi até lá, mancando. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. O que restava dele? O que aconteceu com o homem arrogante que se achava melhor que todos? Agora ele dependia da única pessoa que um dia ele desprezou. Quando voltou para a sala, encontrou Lucas e Mariana sentados no sofá. Gabriel estava ao lado de Camila, de mãos dadas com ela. Era como se Eduardo fosse um estranho ali. Ele se sentou com dificuldade e respirou fundo. Eu não mereço isso." "Não, não merece", Lucas respondeu firme.
Mas a gente não é como você. Eduardo engoliu seco. Camila se inclinou para a frente, olhando nos olhos dele. Eu não te odeio, Eduardo, mas eu também não vou carregar você de novo. Ele a encarou surpreso. O que isso significa? Significa que eu te dei um prato de comida e um banho quente, mas a partir de amanhã você precisa procurar um abrigo. Você não vai me deixar ficar? Camila balançou a cabeça. Não. Eduardo fechou os olhos, sentindo as lágrimas subirem, mas ele não protestou. Ele sabia que já havia recebido mais do que merecia. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, não que tivesse dormido bem. O sofá da sala era confortável, mas sua mente estava atormentada demais para descansar. Camila já estava acordada, tomando café na mesa com Gabriel. Os filhos ainda dormiam. Ele se levantou com dificuldade e foi até a cozinha. Obrigado por me deixar passar a noite, disse, evitando olhar nos olhos dela. Camila assentiu. Fiz café. Se quiser um pouco, fique à vontade. Eduardo hesitou. A cena era tão doméstica, tão parecida com os dias que ele viveu ali, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Ele pegou uma xícara e se sentou à mesa. Por um momento ninguém falou nada. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Eu conheço um abrigo bom. Se quiser, posso te levar até lá. Eduardo franziu a testa. Você quer me ajudar? Gabriel deu de ombros. Não é sobre querer ou não, mas todo mundo merece pelo menos uma chance de se reerguer. Eduardo olhou para Camila, que não disse nada. Apenas o observava com uma expressão neutra. E se eu não quiser ir para um abrigo? Então a escolha é sua, Camila respondeu, tomando um gole do café. Mas aqui você não pode ficar. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele olhou ao redor. Os detalhes da casa, os porta-retratos com fotos de Lucas e Mariana sorrindo ao lado de Gabriel. Seu lugar ali já não existia. Ele suspirou, derrotado. Me leve até o abrigo. Gabriel assentiu. Terminamos o café e saímos. E assim Eduardo, o homem que um dia se achou invencível, saiu da casa onde poderia ter sido feliz. E pela primeira vez na vida, ele entendeu que algumas escolhas não têm volta. Gabriel dirigiu em silêncio enquanto Eduardo olhava pela janela do carro. A cidade parecia diferente, como se ele a estivesse vendo pela primeira vez. Mas a verdade era que ele havia mudado, ou talvez estivesse finalmente enxergando a realidade, que sempre se recusou a aceitar. Quando chegaram ao abrigo, Eduardo desceu do carro devagar, ainda sentindo as dores do acidente. Gabriel saiu junto e estendeu um papel com um número de telefone. Esse é o contato do responsável. Eles ajudam pessoas que querem recomeçar. Eduardo pegou o papel, surpreso com a atitude do homem que agora era marido de sua ex-esposa. Por que está fazendo isso? Perguntou sincero. Gabriel deu um pequeno sorriso. Porque todo mundo tem o direito de mudar. Mas isso depende só de você. Eduardo ficou parado na calçada, assistindo Gabriel entrar no carro e ir embora. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava verdadeiramente sozinho. Ele entrou no abrigo. O local era simples, mas limpo. Algumas pessoas olhavam para ele, outras estavam ocupadas com seus próprios problemas. Uma assistente social veio atendê-lo. Nome? Ele abriu a boca para responder, mas hesitou. Pela primeira vez, se perguntou quem ele realmente era. Ele não era mais o marido de Camila. Não era mais o pai de Lucas e Mariana. Não era mais o homem arrogante que achava que sempre estaria no controle. Eduardo. Só Eduardo, respondeu. Enfim, a mulher assentiu e começou a preencher a ficha. E naquele momento ele entendeu que estava começando do zero. Mas será que era tarde demais para mudar? Os meses se passaram e Eduardo seguiu no abrigo. Nos primeiros dias ele ainda alimentava a ilusão de que Camila e os filhos o procurariam, que alguém sentiria sua falta. Mas isso nunca aconteceu. E ele percebeu que nunca aconteceria. A vida dele seguiu sem ele. Aos poucos, Eduardo começou a participar das atividades do abrigo. Primeiro por necessidade. Se quisesse comer, precisava ajudar. Depois, porque não havia mais nada a fazer. E então, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez na vida, ele começou a trabalhar de verdade. Começou ajudando na cozinha, depois passou a organizar a limpeza do local. Com o tempo,
Conseguiu um emprego simples como zelador em um pequeno comércio. Era um trabalho humilde, muito longe do que ele achava que merecia. Mas agora, Eduardo entendia que nunca mereceu nada além do que plantou. Enquanto isso, Camila prosperava. Seu projeto social crescia, ajudando inúmeras famílias. Lucas entrou na faculdade, Mariana também. Gabriel continuava sendo seu maior apoio e companheiro. A felicidade dela era completa. Até que um dia, enquanto saía do trabalho, Eduardo viu uma reportagem na TV de uma loja. Era Camila. Ela estava recebendo um prêmio por seu trabalho ajudando pacientes com câncer. Estava radiante, cercada pelos filhos e pelo marido. Eduardo sorriu de leve. Ele não tinha mais lugar na vida dela, mas, pela primeira vez, aceitou isso sem raiva. Ele deu meia volta e seguiu seu caminho. Pela primeira vez, sem olhar para trás. Os anos passaram. Eduardo agora era um homem velho. Seus cabelos estavam grisalhos, sua pele marcada pelo tempo e pelas dificuldades que enfrentou. Ainda vivia de forma humilde, mas já não era o mesmo homem arrogante que um dia abandonou sua família. Ele nunca mais procurou Camila ou os filhos. Aprendeu a carregar sua solidão e a aceitar que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Até que, em uma tarde comum, enquanto varria a calçada do pequeno prédio onde trabalhava, como zelador, viu duas pessoas paradas do outro lado da rua. Lucas e Mariana. Seu coração falhou uma batida. Eles não eram mais crianças. Lucas já passava dos 30 anos com traços maduros e um olhar que não carregava mais ódio. Mariana era uma mulher feita, e mesmo de longe, ele conseguia ver a semelhança dela com Camila. Eles o observavam, não com raiva, mas com curiosidade. Eduardo sentiu o peito apertar. Parte dele queria correr, fugir daquele momento. Mas ele sabia que não podia mais fugir. Tomando coragem, atravessou a rua devagar e parou diante deles. Vocês... Sua voz falhou. O que estão fazendo aqui? Mariana olhou para o irmão antes de responder. Viemos ver você. Ele piscou, confuso. Por quê? Lucas enfiou as mãos nos bolsos e respirou fundo antes de falar. Porque, depois de todos esses anos, queremos saber se você realmente mudou. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu não sou mais aquele homem, disse com sinceridade. Mas sei que talvez isso não signifique nada para vocês. Mariana abaixou a cabeça, pensativa. Foi então que Eduardo percebeu outra pessoa parada na esquina, um pouco afastada. Camila. Ela estava diferente. Os cabelos tinham alguns fios brancos, mas seu olhar era forte e sereno. Eles se encararam por um longo momento. Ela caminhou até ele. Eduardo, disse sem rancor na voz. Camila. Ele não sabia o que dizer. Ela o estudou por um instante e então, sem hesitação, falou. Você precisa continuar seguindo sozinho. Ele franziu a testa confuso. Como assim? Camila suspirou. Você passou a vida inteira dependendo dos outros. Primeiro de mim, depois de Fernanda, depois do abrigo. Você precisava aprender a andar com as próprias pernas. Se viemos até aqui hoje, é porque finalmente conseguimos enxergar que você fez isso. Eduardo sentiu um peso sair de seus ombros. Então, vocês me perdoam? Camila trocou um olhar com os filhos. Lucas assentiu levemente e Mariana sorriu pequeno. Sim, Camila respondeu. As lágrimas vieram antes que Eduardo pudesse segurá-las. Depois de tantos anos, depois de tanta dor, ele finalmente ouviu as palavras que nunca achou que mereceria. Camila se aproximou, colocando uma mão suave em seu ombro. Mas agora você precisa se perdoar também. Eduardo fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Ele finalmente entendeu. Quando abriu os olhos novamente, Camila e os filhos estavam sorrindo. Eles se despediram. Com um último olhar antes de partirem, Eduardo ficou ali parado na calçada, assistindo-os desaparecer ao longe, e pela primeira vez em sua vida, sentiu paz. A história de Eduardo e Camila nos ensina que as escolhas que fazemos moldam nosso destino, mas nunca é tarde para mudar. O perdão não apaga o passado, mas permite que novas histórias sejam escritas. E você? Já refletiu sobre o poder do perdão e da redenção? Às vezes, seguir em frente não significa esquecer, mas aceitar e crescer com as cicatrizes.
Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que sempre há chance de recomeçar. E lembre-se, nossas ações de hoje definem o que colheremos no futuro. O que você escolherá plantar?